Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Hoje, irmãos e irmãs, Dia Internacional da Mulher. E nós vamos agora conversar com alguém que entende de mulher. Vou conversar agora com uma pessoa que tem livro escrito também, que faz esse trabalho também com as mulheres, com a Fernanda Zapparoli. Nós vamos conversar com ela para que ela possa explicar para você sobre essa questão, né, da beleza da mulher, das virtudes da mulher cristã, como se comportar neste mundo, né, mundo tão conturbado, até mesmo para que a mulher possa ser fiel aos princípios, aos valores. Então agora eu quero conversar aqui com essa grande mulher de Deus, Fernanda Zapparoli. Uma alegria te receber aqui no programa Com a Palavra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Padre, a sua bênção. E obrigada a você que está assistindo, né, o programa TV Evangelizar, seja pela TV, seja pela internet. Feliz Dia da Mulher para você, mulher, que eu tenho certeza que está assistindo e rezando nesse dia, louvando a Deus pelo dom que Ele te deu. Fernanda, você faz um trabalho, né, com as mulheres já há um bom tempo, também cursos online, tem livro escrito. Poderia falar um pouquinho para nós, né, sobre essa questão da mulher cristã, né, os princípios, os valores baseados no Evangelho, como que esta mulher deve se comportar neste mundo? Sim, Padre, eu tenho dado continuidade à missão que Deus tem me confiado há mais de 10 anos com as mulheres. Atualmente, hoje, na minha comunidade, uma comunidade online, as Mulheres Virtuosas, tem os livros, todos os cursos. Fernanda, antes de você continuar, você é casada, né? Tem filhos, só para que o pessoal te conheça melhor também. Me apresentar? Né? Posso Sim. me apresentar? Bom, eu sou casada com Guilherme Zapparoli, né? Tanto que os meus livros estão ainda Fernanda Soares, porque era quando eu era solteira, a gente só namorava. Sou mãe do Giuseppe e do Luca, por enquanto. São os 2 filhos que Deus me confiou. Moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Uhum. E tenho trabalhado, né, evangelizando através das mídias, né, através da internet. E com os livros, né? Nosso próximo livro será lançado em junho, com a graça de Deus. Olha que bênção. Esse próximo livro vai ser para os namorados, noivos e famílias. Então, é do namoro ao altar. Aí é eu e o Guilherme juntos, diferente dos outros que eu escrevi, que era só para as mulheres. Muito bom, né? Então, Muito bom, né? Dentro desse contexto que nós vivemos, né? Ajudar o povo de Deus, ajudar os namorados, né? Os casais de namorados, né? A como trilhar este caminho, né? De santidade e como constituir uma família de Deus, uma família cristã, não é verdade? É um desafio muito grande, porque houve uma grande distorção do papel da mulher e do homem. E os casamentos têm, um índice de divórcio tem aumentado muito por causa dessa distorção de valores, de papéis. E a gente quer dar uma luz, né, com base na fé católica, de qual caminho nós devemos percorrer. É como o senhor me perguntou, né, sobre como que a mulher cristã deve celebrar hoje, né? Então, hoje é, sim, um dia internacional, universal, onde se fala sobre a mulher. Mas para nós cristãs, né, nós católicas, nós precisamos ter um olhar diferente para esse dia. Ele não é um dia gerado no capitalismo, onde eu vou comprar presentes, presentear. Isso também é muito bom, se vier, seja bem-vindo. Mas a ideia não. A ideia é a gente entender que a mulher hoje deve celebrar o dom que Deus deu para ela, né? O dom da maternidade, seja biológica, seja espiritual. Quando Deus cria a mulher lá em Gênesis, a partir da costela do homem, toda aquela história narrativa de Gênesis, Deus ele vai dizer que ele encontra, né, ele faz uma auxiliar para o homem. Mas quando nós vamos na origem da palavra auxiliar, porque a tradução brasileira, ela deixa uma certa, assim, um certo incômodo quando se escuta auxiliar. Porque você tem o auxiliar do médico, auxiliar do dentista, auxiliar em qualquer trabalho, é como se fosse um step, segundo plano, né? Não é um protagonismo, onde a pessoa ali ela tem a sua missão, a sua função. Como se a mulher estivesse ali para servir ao homem, e não, isso, não é? Isso, é como se ela estivesse ali para auxiliar
no sentido diminutivo mesmo. Isso. Porém, no hebraico, né, a Bíblia escrita em hebraico, a origem da palavra quer dizer exegnedo. E exegnedo, na tradução do português, quer dizer socorro de Deus. Então, Deus, ele cria o socorro dele para o homem, para a humanidade. E isso muda todo o sentido da criação da mulher. Então, para que a mulher foi criada? A mulher foi criada para ser o socorro de Deus na humanidade. Então, hoje, nós precisamos, nós cristãs, assumirmos o nosso papel, né, de sermos esse socorro à luz da fé. Porque a distorção de valores com as ideologias vem o quê? Com certeza. Roubar o dom mais precioso que a mulher tem. Porque se o senhor me perguntar, né, sobre empoderamento, por exemplo, que se fala muito da mulher, né? O que acontece? Deus, ao criar Adão e Eva, Deus dá para a mulher um dom que ele não dá para o homem. Não a torna melhor nem pior que o homem, mas a torna diferente na sua missão. Para a mulher, Deus deu a maternidade e ele não deu para o homem. Mas a maternidade não só biológica, eu falo também da maternidade espiritual, como uma Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa. Mulheres que não casaram, não tiveram filhos biológicos, mas têm uma multidão de filhos espirituais. Com certeza. E a exemplo da maternidade delas, olha o que elas fizeram na história da humanidade, né? Ao ponto de se tornarem santas. E Santa Teresinha, doutora da igreja. Então, nós, mulheres cristãs, precisamos celebrar esse grande poder que Deus nos deu, que é ser socorro dele, e acolhendo esse dom da maternidade, gerando vida onde quer que nós estejamos. Fernanda, dentro desse contexto mesmo, né, a mulher cristã, mulher católica, mulher evangélica, mulher cristã, muitas vezes é vista como fraca, né? Dentro desse contexto de sociedade que nós vivemos. O que você tem a dizer sobre isso? É justamente... dando continuidade nessa linha de pensamento, é justamente isso que a sociedade se levanta e vai fazer. Ele vai, na verdade, pegar aquilo que é o maior dom da mulher, que é a maternidade, e vai colocar isso como uma fraqueza. Então, a mulher cristã que quer assumir os filhos que Deus a concede, biologicamente agora falando, né? A mulher cristã que quer assumir as rédeas da sua casa, as rédeas do seu casamento, é tido como fraca, como coitada, como que se ela estivesse retrocedendo. Por quê? Porque com os movimentos que foram se levantando, principalmente o movimento feminista na década de 50, 60, coloca-se para a mulher que aquela que escolhe viver a maternidade, viver o dom que Deus a criou, é tido como uma prisioneira do seu lar. É assim que as fundadoras do feminismo vai dizer, elas são prisioneiras, né, do lar, elas são prisioneiras da maternidade, prisioneiras dos seus maridos. E aí, o que acontece? Levanta-se e vá assumir a sua carreira profissional. Não que eu seja contra estudar, né? Eu mesmo sou uma grande estudiosa, estou acabando uma pós agora de novo. Não é isso, mas colocar isso no centro de sua vida ao ponto de desfazer da maternidade, desfazer do casamento, ou seja, meu corpo, minhas regras. E aí entra o aborto, entra tudo aquilo que vai contra a maternidade, aquilo que Deus criou e para que Ele nos criou. E por isso a mulher se encontra numa solidão, numa tristeza profunda, porque ela consegue essa ascese profissional, mas ela chega em casa, existe um silêncio infértil. Existe um silêncio onde não há crianças, onde não há uma família, porque ela se dedica muito à sua carreira profissional e não se dedica ao dom que Deus a deu. Porque é possível conciliar. Então, para a sociedade, por exemplo, eu sou tida uma mulher fraca, porque eu escolho cuidar dos meus filhos, eu escolho ser mãe, eu escolho ser esposa, não deixando de realizar os meus trabalhos, mas não colocando eles no centro da minha vida. E a mulher cristã precisa se levantar e dizer, não, está errado. Se você quer ser poderosa, se você quer ter um poder de Deus, assuma o seu dom. Porque olha que interessante, padre, eu sou prisioneira do meu marido e dos meus filhos, da minha casa, se eu escolher assumir essa vocação e esse chamado. Mas
eu sou livre se eu for e trabalhar e fazer ser diretora, gerente de uma empresa e prestar, né, serviço, prestar até mesmo contas da minha vida para um chefe. Para esse chefe, eu não estou sendo prisioneira, eu sou livre. São os contravalores, né, Fernanda? Uma distorção de pensamento. Dos valores próprios mesmo, né? Da mulher e também valores cristãos, né? O Fernando, que é nosso músico aqui hoje, palmeirense, né? Não é brincadeira. Fernando também casado, ele gostaria de fazer uma pergunta a você, Fernanda. Fernanda, sim. Muito bom dia. Em primeiro lugar, feliz Dia das Mulheres para você. Eu sou casado, eu tenho uma filha de 7 meses. E a gente sempre comenta lá em casa, né, sobre a importância da vocação, né, do discernimento da vocação, né? E hoje a gente contempla aí um cenário, como você trouxe, inclusive, de divórcio, né, problemas familiares, problemas de desenvolvimento infantil. Eu queria que você, não é bem uma pergunta, mas eu queria assim que você discorresse um pouquinho acerca desse tema, sobre discernimento de vocação, para tantas mulheres que acompanham a gente aqui na TV. E aí, já aproveitando desse discernimento da vocação, já vai fazendo as suas considerações finais, porque nós gostaríamos, logo, de ficar conversando com você aqui, Fernanda, e com o assunto, né? E você pode falar também do seu trabalho online que você faz, para que mais mulheres possam acompanhar também o seu trabalho e serem aí ajudadas dentro deste contexto, né, que estamos conversando. Sim, bom, obrigada, Fernando, meu xará aí. Feliz Dia da Mulher para sua esposa também. Obrigado. Bom, essa distorção de valores que acontece tem feito com que a mulher ela não se encontre num chamado, numa vocação. Porque existe a vocação, por exemplo, para as leigas e não querem casar, são solteiras, e elas vivem todo um trabalho e todo um chamado para exercer a maternidade espiritual onde quer que elas estejam, esteja trabalhando, esteja estudando, seja no convento, elas estão exercendo essa maternidade. Para a mulher que escolhe, né, fazer um caminho de discernimento namorando, se casando e assume o sacramento do matrimônio, o chamado ele é único, né? Você, mulher, esposa, é chamada a exercer a sua maternidade, seu ser esponsal. Porque antes de ser mãe, você é esposa. Então, você precisa cuidar do seu matrimônio. Você precisa ser uma esposa segundo o coração de Deus. Para que nesse casamento fortalecido nele, você consiga, então, educar e formar os seus filhos na fé católica e nos valores cristãos. Então, o discernimento, a partir do momento que você casa, já foi feito, a missão ela é única. Porque São João Paulo II vai dizer que a dignidade da mulher é mensurada na medida em que ela ama. Então, se você quer ter dignidade, ser uma mulher digna, uma mulher poderosa, uma mulher que faça com que, né, a sua vocação brilhe onde você esteja, ame. É o amor. É a virtude da caridade, amar. Amar aquele marido que não é fácil, muitas vezes exige muitas virtudes de você, que você até diz, esse homem vai me levar para o céu mesmo. Amar aquela criança que chora de madrugada, que quer mamar, que não dorme, não te deixa descansar. É esse amor que é banhado de sacrifícios, né, porque é exigente, mas que gera fruto, gera vida, né? O trabalho que eu tenho feito, padre, eu já lancei em 2014, né, o meu primeiro livro, A Mulher Segundo o Coração de Deus, e logo depois, A Beleza da Mulher a Ser Revelada. Esses 2 livros estão no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, só tem eles em EPUB, não tem mais eles publicados fisicamente, porque nós vamos reeditá-lo e eu vou reescrevê-lo. Mas com esse trabalho hoje que eu tenho feito é na minha comunidade online, né? A comunidade Fernanda Zapparoli, onde eu dou aula com mais 6 mentoras, né? Psicóloga, nutricionista, nós temos gestora, consultora de modas, de beleza, onde nós vamos pegar essa mulher que está nessa confusão toda ideológica, onde ela já não sabe mais para que Deus a criou mulher, qual é o seu papel, e nós vamos ajudá-la a trilhar um caminho de santificação, um caminho de amadurecimento, onde ela vai amadurecer como mulher, como esposa, como solteira, como profissional, e assim ela consegue, então, ir para a sociedade e ser o socorro de Deus.
Tem mais de um ano a comunidade, são centenas de alunas, centenas de depoimentos de transformação Fernanda, de vida. Os maridos assistem às aulas com elas, eu acho muito interessante. As pessoas acho que podem te acompanhar pelo Instagram, né, Fernanda Zapparoli, porque o nosso tempo já está mais do que estourado. Agradeço muito a sua participação aqui, agradeço pelas suas dicas. Obrigada, e as pessoas Fábio. possam te acompanhar também, aí te procurar no Instagram, para que você possa também continuar esse trabalho tão bonito de evangelização das mulheres. Deus abençoe e um ótimo dia, Amém. e um feliz Dia das Mulheres a você também. Deus abençoe a Fernanda, também abençoe também o seu esposo.